4 perguntas e uma única decisão: intubar ou não intubar? Seja bem-vindo a mais um De Papo com a Inject. Solta a vinheta! Pergunta de número 1, sem enrolação. O paciente consegue ou não consegue proteger a via aérea? E para que você responda essa pergunta, você tem que tomar 2 atitudes. A primeira atitude é de chegar para o teu paciente e fazer isso aqui, ó. Ô, seu João, tá tudo bem com o senhor? Porque se ele responder com uma voz clara, desimpedida, significa que você tem ali no momento que você avalia um bom controle da musculatura da via aérea. A segunda atitude seria pedir, soltar a voz de comando. Seu João, engole a saliva. E aí, se ele deglute espontaneamente, você pode dizer que ali existe, naquele momento, uma proteção adequada da via aérea. O que é que você não pode, não deve fazer agora, nesse momento? Teste do reflexo do vômito. Esquece isso daí, tá? Ah, Francisco, mas eu gosto do reflexo do vômito. Esquece. Sabe por quê? Além de você estar submetendo esse paciente a um maior risco de aspiração de conteúdo gástrico, o teste do reflexo do vômito ele está ausente em 1/3 da população. Ou, no mínimo, fortemente atenuado. Então, você já começa o jogo na incerteza, beleza? Então, abandona o teste do reflexo do vômito. Pergunta número 2. A pergunta número 2 é: como está a oxigenação e a ventilação desse paciente? E aqui, para responder, o que você vai fazer? Vai procurar os sinais de fadiga respiratória. Estou falando de taquipneia, estou falando de respiração superficial e estou falando também de estridor. Não deixa esse cara passar batido, beleza? O que é que você não faz nessa etapa? Você não posterga a sua decisão esperando, por exemplo, o resultado de uma gasometria arterial. Pessoal, vocês vão confiar em quê? No grau de fadiga ventilatória que esse paciente apresenta, no nível neurológico do teu paciente, na gravidade do trauma que ele foi vítima, ou, por exemplo, numa medida isolada ou até mesmo seriada das tensões arteriais de oxigênio e dióxido de carbono. É lógico que avaliar isso é uma tarefa clínica, beleza? Quer um exemplo? Pega o paciente asmático, paciente com DPOC. Existem pacientes com asma e DPOC que vão ter níveis normais ou pouco elevados de CO2, mas a fadiga ventilatória é tão intensa naquele momento que a intubação orotraqueal ela é mandatória. Enquanto existem pacientes asmáticos e DPOcíticos que vão ter níveis elevadíssimos de CO2 e você vai instalar uma VNI, uma ventilação não invasiva, e o paciente vai melhorar a fadiga, vai melhorar a fala, vai melhorar a hipóxia e, consequentemente, melhora o nível de consciência e o tubo foi colocado de lado. Beleza? Terceira pergunta. Vem comigo responder agora. Qual é a evolução clínica que esse teu paciente apresenta? Pessoal, eu estou me referindo aos cenários de deterioração clínica. Quer exemplo? Hematoma cervical, pacientes que foram vítimas de queimadura e, por exemplo, 2 horas ali depois da emergência, eles abrem um quadro de estridor, está fazendo uma lesão térmica da via aérea. E aí? Você vai intubar ou vai esperar perder o timing? Pacientes com lesão expansiva do sistema nervoso central, esses pacientes vão rebaixando o nível de consciência progressivamente. E aí? Você vai esperar ele rebaixar ou vai se antecipar? Cenário de deterioração clínica é chamada para ação. Você vai agir, beleza? E isso nos leva quase que automaticamente para a 4ª e última pergunta. Quais serão os próximos passos no manejo clínico desse paciente? E aqui fica quase que de maneira intuitiva. Olha só,
Se chega um paciente muito grave, múltiplos traumas, amputação traumática de membro inferior, se você sabe que esse paciente vai para o centro cirúrgico operar, por que não garantir a via aérea? Garante a via aérea. Quiçá chama o anestesista, já responsável pelo caso. Beleza? No mínimo isso. Outro exemplo clássico, vou transportar o meu paciente. E aí, pessoal, independe, transporte aéreo ou transporte terrestre. O paciente está grave, vou transportar, vou garantir a via aérea. Beleza? Seguinte, pessoal, raciocina comigo. Toda decisão em nossas vidas, seja médica ou não médica, ela pode ser pautada em vista ou visão. O que é que eu quero dizer com isso? Decisão por vista é toda decisão que a gente toma baseada somente nos aspectos imediatos, no imediatismo da coisa. E decisão por visão é aquela decisão que a gente visualiza o longuíssimo prazo. E a decisão de intubar, ela não é diferente. Como assim? Se você toma uma decisão de intubar por vista, você está levando em consideração somente a melhora instantânea dos sinais vitais. E isso não é suficiente para definir uma decisão tão importante. Se você toma uma decisão por visão, você está avaliando todo o cenário clínico atual, a evolução clínica futura e até mesmo em alguns cenários, como por exemplo, pacientes mais idosos, já no paliativo ali, você está levando em consideração os valores que o teu paciente apresenta, os valores familiares envolvidos na situação. Então, vai decidir intubar um paciente, decisão por visão, foco no desfecho clínico final, beleza? Seguinte, e para finalizar, eu quero que vocês gravem o seguinte conceito. Na decisão de intubar, tá na dúvida? Intuba. Tá na dúvida, intuba, pessoal. É melhor olhar para trás e pensar, intubei um caso que não foi necessário intubar, do que olhar para trás e pensar, eu poderia ter intubado esse paciente num cenário clínico melhor, em condições clínicas mais favoráveis, em estrutura mais favorável, num momento mais favorável. Beleza? Grava esse conceito, bate o print agora. E esse, pessoal, foi o nosso De Papo com a Inject de hoje. Até a próxima. Fui!